escolheu simples pescadores e os chamou para ser pescadores de homens. E depois vimos na outra semana ele curando um leproso, e um leproso era alguém imundo, e Jesus, ele faz diferente de novo. Nós nunca encostaríamos num leproso. Jesus vai na mão e depois cura. E engraçado que Jesus não fica imundo, mas o leproso fica limpo. E Jesus começa a mostrar grandes diferenças da forma como ele agia, da forma como ele fazia e da forma como nós fazemos. E nós paramos aqui em Marcos capítulo 2, quando ele fala dos amigos descendo com a maca no meio daquele lugar cheio de gente. E nós vimos ali que Jesus, antes de curar aquele paralítico, ele fala: os seus pecados são perdoados. E é interessante como a visão de Jesus para algumas coisas é completamente diferente. E ele fala: primeiro eu vou curar o seu interior, o seu espírito, e depois eu vou curar o seu físico. E nós vimos a semana passada que muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós estamos pedindo algumas coisas ao Senhor que Ele ainda está segurando, mas o tratamento dele conosco é profundo. E eu quero continuar com você hoje, e eu quero falar de alguma coisa que eu nunca preguei, e eu acho que eu nunca vi o Silvio pregar. Nesses anos todos, nem Urânia me viu, nem Nilson, ninguém viu. Eu quero ler com você aqui em Marcos capítulo 2, só fazendo uma rápida passagem aqui. No verso 13, ele escolhe Levi também como bem visto, porque ele pegava um pouquinho da sacolinha, ele colhia o imposto, mas ele ficava com uma parte. Então Levi era um desses que Jesus chamou para os seus discípulos também. Depois ele fala, ele se senta com pecadores à mesa. Depois Jesus vai falar sobre o jejum. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero começar a ler a partir do verso 23 do capítulo 2, que diz assim: e aconteceu que passava Jesus um dia de sábado pelas plantações de cereal, e os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no, dizendo: vê, porque teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados. Mas ele esclareceu: nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do quê? Do sábado. Capítulo 3, verso 1 diz assim: em outra ocasião Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem aqui para o meio. E em seguida Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Até aqui, vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos por tantas coisas que o Senhor tem feito em nosso benefício. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecê-lo, de ouvir a tua voz, de sermos tocados pelo Senhor, de sermos curados. Mas nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor revele aquilo que está no teu coração em relação a esta palavra. Pai, nós sabemos, Deus, que o Senhor foi alguém que quebrou regras. O Senhor foi alguém que pensava diferente. E, ó Pai, nós queremos nessa noite simplesmente sentar aos teus pés e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor deixou escrito algo tão precioso e importante para nós. Nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu confesso para você que eu nunca preguei sobre o sábado. E eu acho que o Silvio também não. Não me lembro, pelo menos. Mas é interessante você olhar, e algumas pessoas às vezes me perguntam, por que nós não guardamos o sábado? Por que nós guardamos o domingo? E é interessante que você comece a olhar aqui, Marcos, no início do seu ministério, Jesus ele já começa a quebrar as regras ali mesmo. E os discípulos estão passando por uma plantação num sábado, e eles comem aquilo que estava do lado da plantação, o que era permitido durante os outros dias. Mas no sábado não era permitido fazer isso. E os fariseus parece que andavam atrás de Jesus, e eles falam, olha o que os seus discípulos estão fazendo. E eles vinham com um caderninho para anotar as coisas que estava errado. E é interessante que quebrar a lei do sábado era algo muito sério. Mas eles colocaram tanto peso em cima da lei do sábado, que se tornou quase que impossível guardar o sábado. Eu entrei num site esses dias e fui procurar o que é guardar o sábado. E eu fui num site de judeus, de hoje, isso atual. Como é guardar o sábado hoje? E é interessante que no sábado eles não podem produzir. Então, qualquer tipo de produção é vetada. Até, olha só que coisa assim, é tanta coisa, que eu não teria condição de ficar aqui falando como é guardar o sábado na visão de um judeu atual. Mas você, por exemplo, não pode apertar o interruptor de luz, porque se você aperta o interruptor de luz, você vai produzir o quê? A luz. Então você não pode apertar, você não pode riscar um fósforo, você não pode fazer nada. E olha, é muito grande a lista. E eu fiquei lendo, eu falei, meu Deus, que coisa difícil é essa aqui. E o rapaz que escreveu, ele escreveu no sentido de animar as pessoas a guardarem o sábado. E as pessoas nos comentários diziam, eu preciso aprender a guardar o sábado desse jeito. Mas é impossível, porque são muitas coisas. E eu fiquei pensando sobre o sábado, lendo sobre isso, os discípulos ali comendo num sábado. Jesus entra na sinagoga e encontra ali um homem que tinha a mão ressequida, e os fariseus já ficam de olho, eles falam assim, vamos ver o que ele vai fazer. E Jesus, sabendo o que ele estava pensando, fala para aquele homem, fala para os fariseus, a gente não vai fazer o bem no sábado? O que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? Eu não posso. O que eu posso ou o que eu não posso fazer? E os fariseus ali, eles ficaram assim, com raiva de Jesus. E Jesus, triste por causa da dureza do coração daqueles homens, chama aquele moço no meio da roda, no sábado, na sinagoga, e fala para ele assim, deixa eu ver a sua mão. E quando a mão daquele homem é mostrada, ele viu que o milagre tinha acontecido.
E aí a palavra de Deus nos diz que diante disso, verso 6 do capítulo 3, retiraram-se os fariseus e iniciaram em acordo com os herodianos, que eram inimigos. Eles não andavam juntos, um era contra o outro, mas nesse caso eles se juntaram. E eles falaram assim, olha, eles iniciaram uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, Senhor... Esse microfone está usando muito pipoco. Eu fiquei pensando que é um sábado e fui estudar sobre isso. E eu queria que você abrisse comigo lá em Colossenses. É interessante que a Bíblia, no Novo Testamento, as citações para sábado, elas são só, tipo assim, Jesus fez no sábado, Jesus curou no sábado. Mas não existe uma ordem para que nós guardássemos o sábado. Não existe no Novo Testamento, não tem. Tem no Velho Testamento. Mas olha o que diz Colossenses capítulo 2. E só para você entender, sábado significa pausa. Sábado significa descanso. E aqui em Colossenses capítulo 2, Paulo está falando, e ele diz o seguinte: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Está diferente? Ah, não dei? Desculpa. Levanta a mão, né? Reclama. Colossenses 2,16, você sabe, é loira. É difícil o negócio. 2,16. Amém, acharam? Porquanto ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ah, agora sim. Verso 17, olha o que diz o verso 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Ele está falando aqui, olha, as festas, os rituais, as bebidas, as comidas, essas coisas, elas são sombra do que haveria de vir. E o que haveria de vir? Jesus, o Cristo viria. E é interessante que eu fui um pouquinho mais além e fui em Hebreus. E eu quero que você abra aí, Hebreus, capítulo 3. E eu confesso para você que eu fiquei muito surpresa com aquilo que o Senhor foi revelando, e eu fui olhando e estudando. Aqui em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1, vamos ler até o 6, diz assim: sendo assim, santos irmãos, acharam? Hebreus 3, verso 1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente. Quem é? Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa, porquanto toda a casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós. E isso se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos.
É interessante você ver aqui o escritor de Hebreus. Ele está escrevendo para pessoas que estavam vivendo um novo tempo. Eles estavam no judaísmo por toda a sua vida e de repente Jesus veio para mudar tudo. Começou tudo, mas as raízes deste povo, as raízes daqueles que estavam se convertendo ao cristianismo naquele momento, eram raízes judaicas, da lei de Moisés. E é interessante que aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus diz que Jesus era maior do que Moisés. O bicho pegou, né? É interessante que Estevão, ele fala sobre isso e ele é apedrejado. E era algo assim que ninguém queria ouvir. Não fale isso. Moisés é o top do top. Vem Jesus e fala que é maior que ele. E é interessante que aqui, o texto que fala da blasfêmia, que isso é blasfêmia, eu não vou ter tempo de ler, mas está em Atos capítulo 6, 11 a 14, Atos 21. Nesse pedaço de Hebreus, o autor está escrevendo sobre a autoridade máxima de Jesus. Jesus é maior. Jesus é maior. Maior do que a casa. Quem foi que construiu a casa? Foi o construtor. É o dono da casa. Tipo assim, quem chega em casa quer saber quem que é a dona. Bom, nós estamos lá, mas a gente não é dono. Mas quem que é o dono? É interessante que Jesus, ele veio como o dono da casa. E Moisés, até aquele momento, estava apontando para Jesus. Mas aí chegou o dono da casa. Tipo assim, para pôr ordem na casa. Aí continua, verso 7. Assim como proclama o Espírito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha completado as minhas obras. Por este motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhecem os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Eu quero ler até aqui esse pedaço, e é interessante que aqui ele faz uma alusão ao texto do Salmo 95. É a mesma coisa. Quer ver? Abra comigo no Salmo 95. Deixe seu dedo aí em Hebreus e vá para o Salmo 95. A partir do verso 7 diz o seguinte: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá, no deserto, quando vossos pais me desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Durante 40 anos permaneci irado contra aquela geração e declarei: este é um povo de coração ingrato, que não reconhece os meus caminhos. Por esse motivo, jurei em minha revolta, na minha ira: essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Duas passagens diferentes. O escritor de Hebreus citando o Salmo 95, e dizendo da dureza do coração daqueles judeus. Mas sabe o que é mais interessante? É que aqueles judeus guardavam o sábado.
aqui eles já tinham a lei do sábado, eles guardavam o sábado, no entanto, o coração deles não entrou no descanso de Deus. E você percebe duas coisas diferentes aqui. Você percebe uma lei humana e o Senhor trazendo algo maior do que um dia na semana. E é interessante que aqui, volta para lá em Hebreus capítulo 3, você vai ver essa palavra hoje aparecendo no capítulo 3 e no capítulo 4. Aparece essa palavra 5 vezes. 5 vezes vai falar sobre hoje. Hoje, que dia é hoje? Quinta-feira, não é? E é interessante hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E ele fala sobre o descanso de Deus quando? Hoje. O descanso de Deus é hoje. E aqueles judeus, aqueles israelitas que estavam ali, não ainda judeus, mas israelitas que estavam no deserto, passaram 40 anos guardando algo religiosamente, mas nunca conheceram o descanso de Deus. É muito profundo isso. E o Senhor diz, eles jamais vão entrar no meu descanso, porque o coração deles está cheio de incredulidade. Mas vamos continuar. A partir do verso 13. A partir do verso 15. Por essa razão é que se afirma hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? Não foram todos esses? Quem foi falando aqui agora, quem foi que se rebelou? Eu fiquei pensando na palavra, rebeliou não. Rebelou contra o Senhor. Não foram todos? Todos não morreram no deserto. Deus não teve que levantar uma outra geração, porque aquela geração guardava o quê? O sábado. Verso 17, contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Você pode fazer todas as coisas, você pode cumprir as leis, mas se o seu coração é incrédulo, você nunca vai conhecer o descanso de Deus para você. Capítulo 4, verso 1 diz o seguinte, 1 e 2. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha que interessante, a promessa do descanso, ela ainda vale hoje. Aqui ele diz, portanto, ainda que nos tenha sido dada a promessa de entrar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós tenha falhado. Falhado por causa do quê? Da incredulidade. E aqui ele fala do evangelho. Aqui ele fala das boas novas. Receberam as boas novas, mas não aquietaram no seu coração.
era algo que estava fora, era uma religiosidade exterior, mas não havia algo interior dentro deles. E o Senhor fala assim: olha, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Verso 3: porquanto somos nós o que temos crido, que entramos no descanso. Conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. E aqui, eu preciso dizer para você que eu fui surpreendida. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Quando você vê em Gênesis, achou Gênesis? Está difícil de achar? Minha vez, se você não achar Gênesis, eu pego a minha muleta e eu dou na sua cabeça. Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação. E olha só que coisa interessante. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1, verso 5 diz o seguinte, o final: houve então a tarde e a manhã e o primeiro dia. Verso 8, final do verso 8, depois que ele coloca o firmamento, o céu, a tarde passou e raiou a manhã, e esse foi o segundo dia. Verso 13, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Verso 19, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. E assim acontece no 23, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Verso 31, houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Até o sexto dia, houve começo e fim. Agora olha o sétimo, capítulo 2, verso 1. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara, e nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que empreendera na criação. Cadê o fim do sétimo dia? Cadê o fim? Não tem fim o descanso de Deus. É tipo assim, acabou o descanso, então vamos começar o outro dia. Aqui ele não fala sobre isso. E aqui, voltando para Hebreus, volta lá para Hebreus. Você achou que ia ficar quieto aí hoje? É interessante que o descanso de Deus não é um descanso porque Deus se cansou daquilo que ele estava fazendo, mas era um lugar de paz, é um lugar de abrigo, é um lugar de descanso, no sentido de estar em paz. E esse lugar de estar em paz, ele nunca terminou. E em Jesus nós somos convidados a ir para esse lugar, o lugar do Shabá, o lugar do sábado. Mas o sábado de Deus não é um dia, o sábado de Deus é uma condição, é um estado, é um lugar onde eu creio, eu busco, eu habito. E olha o que diz aqui no verso 4, pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia nesses termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Um descanso ali no começo, e ali aquilo como se a porta estivesse aberta até hoje. E olha o que ele disse aqui no verso 6:
Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje. Quando? Hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não. Esse descanso é quando? E começou quando? Não, aonde começou? No 7º dia da criação. Verso 8, olha o hoje aparecendo 2 vezes no verso 7. Hoje ao declarar, hoje se ouvirdes. Verso 8 diz o seguinte: porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. É interessante, esse descanso que ele fala de Josué é a terra prometida. A terra prometida, ela era uma terra, era física, era chão, era barro. Nunca poderia trazer descanso. Josué não podia dar o descanso que aquele povo precisava. Verso 9, sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O que está escrito aí na sua Bíblia? Uma tradução diferente? Um repouso. Na minha tradução King James, diz descanso sabático. E essa palavra aqui não é Shabá. Essa palavra é sabatismos, com 2 Bs, sabatismo. É diferente do Shabá humano. É uma condição espiritual que Deus dá. É o descanso de Deus. E aqui ele fala assim, sendo assim, ainda resta o descanso de Deus para o povo de Deus. Olha que coisa tremenda isso. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eu estava lendo isso hoje, eu ia até sair com o Silvio à tarde e eu nem fui. Que eu fiquei parada, eu falei, Senhor, que palavra é essa? Porque o nosso coração muitas vezes se atormenta pelas coisas. E nós queremos realizar as coisas na nossa força do nosso braço. E muitas vezes somos teimosos. E há uma diferença entre teimosia e persistência. Teimosia é quando eu vou para o lado errado. E eu insisto naquilo que não é. Eu insisto naquilo que não tem chão para mim. Eu insisto naquilo que Deus disse não. Isso é teimosia. Persistência é você continuar firme naquilo que Deus te chamou para fazer. É diferente. Tem gente achando que é persistente, mas é teimoso. E é interessante que para nós, por exemplo, a minha realidade no ministério, tem horas que fica tudo tão pesado, fica tudo tão difícil, fica tudo tão ruim. E eu percebo que é nessas horas que como se eu saísse do descanso de Deus. O descanso de Deus aponta para Jesus. Eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu já tenho um compromisso com o Senhor. Eu olhei para a cruz e enxerguei na cruz a salvação para mim. Eu entrei no descanso de Deus. Mas existem momentos na nossa vida que parece que o nosso coração se enche de angústia. É como se ficássemos tão atormentados às vezes com algumas coisas, com as contas, ou com as portas que não se abrem, ou com as respostas que não chegam, ou então você está lutando com seu marido, com a sua esposa em alguma situação, e você
fica cansado porque aquilo não acontece. Hoje é o dia do descanso. E eu entendi isso hoje à tarde. Eu falei, Deus, que coisa tremenda é essa? Eu posso lutar com o Silvio com as minhas forças, mas eu posso descansar em Deus, que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu posso fazer o meu ministério com as minhas forças, mas eu posso descansar em Deus e continuar naquilo que eu preciso fazer. Não é que assim eu vou descansar, vou sentar e vou deitar eternamente em berço esplêndido. Não é isso. Mas existem coisas que não estão nas nossas mãos para fazer. Não estão nas suas mãos para fazer. Por mais que você fale, por mais que você insista, por mais que você brigue, por mais que você fale, haja, dobra o teu trabalho, você é lá, tenta de todas as maneiras ganhar a aprovação de Deus. E o Senhor fala assim, não é por aí. Você está aí cumprindo todas as leis, mas você não entrou no meu descanso. Você está aí cantando todas as músicas, você sabe todas a Bíblia de trás para frente, mas você não entrou no meu descanso. E o Senhor fala assim, sabe o dia de entrar no descanso? Quando que é? É hoje. Você já viu gente que tirou férias e não descansou? Você já viu vezes que você falou assim, hoje eu vou descansar. Quando termina o dia, o que acontece? Você está mais cansado do que estava antes. Aí você sonha com as férias. Pedro estava sonhando com as férias dele, contando os dias. Falta 4, falta 3, falta 2, falta 1. Já acabou as férias. Não foi assim? É bom, é gostoso. Mas existe um descanso maior do que um descanso físico. Maior do que um descanso que nós podemos proporcionar. Maior do que algo que eu e você busquemos. É aquilo que vem do Senhor para nós. Ele falou, já está pronto. É só entrar. Desde a criação está pronto. E aqui ele fala assim, olha, essas pessoas, no verso 11, no verso 10 ela diz assim, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras. Fez tanto e ficou cansado. Fez tanto e aquilo ficou como uma obrigação. Você quer tanto que tal pessoa se converta. E você faz isso, ó. E você faz isso. E o Senhor fala assim, descansa em mim, meu filho. O dia vai chegar. Não é que eu vou parar de fazer as minhas obrigações, mas eu vou fazer aquilo que me cabe de uma outra forma. Eu não venho para a igreja porque eu tenho que cumprir um horário, é uma obrigação para mim. Se isso se transforma, e já aconteceu de ser assim, eu preciso entrar no descanso de Deus e saber que isso aqui é um prazer, isso aqui é algo maravilhoso, estar na presença ou fazendo a obra, ou seja lá o que for, é tão precioso. O Silvio fez a obra do Senhor ontem, e a porção dele eu não queria. Ele e Tonho, ontem foi dia de matar, não foi? Mataram muito ontem. As baratas que estavam aqui, o rapaz veio dedetizar e elas saíram todas pelo buraco ali na... Aí você fala assim, meu Deus, mas isso também é obra. Isso também é estar fazendo a obra do Senhor. É você ligar para alguém, é você... E existem tantas maneiras, só que muitas vezes nós ficamos endurecidos pelas leis. Começamos a servir a Deus por causa das leis. E eu não aguento quando alguém vira e fala assim, alguém pergunta, por que você não faz isso? Ah, porque meu pastor não permite. Eu tenho vontade de bater. Aí eu tenho vontade de pegar minha muleta e bater. Por que você não faz? Porque eu quero agradar o meu Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Nós começamos esse culto cantando, descansarei, pois sei que és Deus.
E o Senhor trouxe você aqui nessa noite para falar para você que há um descanso maior. Que não é o teu muito trabalho, não é o teu muito esforço, não é aquilo que você tem feito, deixado de fazer, que vai fazer a diferença. É você olhar e falar: Senhor, eu quero entrar nesse descanso. Eu preciso desse descanso. Feche os teus olhos. E eu sei que o Espírito de Deus está ministrando ao nosso coração, a todos nós aqui. E eu sei que aqueles que estão assistindo pela internet, que estão em casa, também estão recebendo. Senhor, nos perdoa, Deus, porque às vezes passamos anos da nossa vida guardando leis que achamos ser leis tão espirituais e tão que vamos conquistar o teu coração ou comprar a tua graça, alguma coisa assim. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos nos despir de nós mesmos e falar: Senhor, não posso continuar na minha força. Eu não tenho força para continuar, Senhor. Eu não tenho força. E eu não quero fazer como o povo de Israel no deserto. 40 anos servindo a um Deus que eles não conheciam. Eles não conheciam o coração do Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Talvez você tenha vindo nessa noite aqui porque o Senhor quer falar para você: olha, eu não quero que você carregue fardos tão pesados, achando que você vai me agradar. Eu quero que você faça, porque você me conhece. Não vai ser um dia na semana separado para o Senhor. São todos os dias do Senhor. Hoje é dia do Senhor. Amanhã é dia do Senhor. Eu vou guardar no descanso de Deus todos os dias. Não há um dia, são todos eles. São todos eles, todos eles, todos eles. Nos perdoa, Deus, quando transformamos as coisas em secular e santo. Não existe isso. Santos são todos os momentos da nossa vida, onde nós estivermos. No trabalho, na escola, nos relacionamentos, em todas as coisas que fizermos, tudo é santo, porque o Senhor é santo. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa quando o nosso olhar é tão religioso. Nos perdoa, Senhor, quando tratamos o domingo como o domingo é o dia do Senhor. O dia do Senhor são todos os dias. Domingo significa dia do Senhor. Mas domingo é o dia do Senhor, segunda-feira também é o dia do Senhor. Terça-feira também é. Quarta é o dia do Senhor. E o dia que alguém nos perguntar se nós guardamos o sábado, nós vamos dizer: guardamos sim. Mas eu guardo o sábado e eu guardo o domingo. E eu guardo a segunda e a terça e a quarta e a quinta e a sexta. E o mês todo e o ano todo e toda a nossa vida. Nós queremos descansar em Ti. Você pode se colocar em pé. Você pode se colocar em pé e dizer isso para Ele. Você pode se colocar em pé e falar isso para Ele: Senhor, eu quero Te conhecer nesse descanso. E talvez hoje seja a noite de você pedir perdão ao Pai, porque você tem tentado fazer na tua força. Você tem tentado mudar as pessoas no teu muito falar, na tua chatice até. Peça perdão ao Senhor. E fale para Ele: Senhor, eu creio. Eu creio. Tu és a razão de todas as coisas. Tu és a razão de todas as coisas.
Você pode levantar as suas mãos e orar comigo. E dizer assim: Senhor, nessa noite, eu levanto as minhas mãos, porque eu me rendo. Eu quero deixar o meu fardo pesado, o meu jugo pesado, e tomar o teu jugo sobre mim, que é leve, que cura, que restaura, que traz paz. E obrigada, Senhor, porque o Senhor me fez enxergar que em Jesus Cristo eu posso descansar. Tu és o meu descanso, Tu és a minha paz. Obrigada, Senhor, porque eu não preciso desgastar o meu coração. Eu não preciso entrar em lugares áridos, mas eu posso refrigerar a minha alma na Tua presença. Tu és o meu Deus em quem confio. Oh Jesus, oh Jesus, queremos Te adorar nessa noite. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar por esse descanso, esse shabatismos, que é uma palavra tão mais profunda que Shabá. Que é isso que o Senhor nos chama nessa noite. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar. Queremos Te adorar. Obrigada, meu Senhor. Eu quero convidar você que sabe, essa palavra Deus falou ao seu coração. Eu quero que você saia do teu lugar e você venha aqui à frente. E você sabe que Deus está falando ao seu coração. Saia do teu lugar e venha aqui. Saia do teu lugar e venha aqui. O que é que você tem que deixar hoje no trono do Senhor de preocupação? O que é que você tem que deixar? Não importa quanto tempo, não importa quantas vezes você já lutou, mas o Senhor fala: é hoje, é hoje. Eu quero descansar no Senhor. Pai, eu quero orar por esses irmãos que estão aqui à frente. E eu quero Te pedir, Senhor, leva-os a um lugar tão diferente, a um lugar tão extraordinário, que é o lugar do Teu descanso. É o lugar do Teu descanso. Não é o lugar dos esforços humanos. Os esforços humanos caem por terra. Mas quando entramos no Shabá do Senhor, no descanso dEle, aquilo que não temos força para fazer, Ele faz. Aquilo que não temos palavra para dizer, Ele diz. As portas que não podemos abrir, Ele abre. Obrigada, Senhor. Você que está aqui à frente, diga para Ele. Fale você com as suas próprias palavras e diga para Ele: Senhor, eu tenho me preocupado com aquilo que não é meu. Eu quero entregar nas Tuas mãos. Eu não posso fazer. Eu reconheço que eu sou imperfeito. Eu reconheço que eu sou finito. Eu reconheço que as minhas forças são pequenas demais. Eu reconheço que eu não posso, não tenho palavras. Mas eu quero entregar a minha vida no Teu altar. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Hoje. Hoje. É hoje. É hoje. E nos perdoa, Deus, porque muitas vezes a nossa incredulidade de que o Senhor fará nos faz trabalhar quando deveríamos descansar. Tu és tudo. Tu és a razão de todas as coisas. Tu és o centro de todas as coisas. Tu és o centro de todas as coisas. Vem para o centro de novo, Senhor. Vem para o centro. Vem para o centro de novo. Vem para o centro da minha família. Vem para o centro do meu ministério.
Vem para o centro do meu casamento. Vem para o centro do meu trabalho. Vem para o centro do meu negócio. Vem para o centro do meu coração. Vem para o centro, Senhor. Somos impotentes, mas servimos a um Deus Todo-Poderoso. Servimos a um Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer para Ele: eu sou impotente, mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E eu vou descansar nele. Ainda que as coisas ao meu redor digam não. Ainda que as coisas ao meu redor queiram me roubar a fé, eu quero descansar em Deus. Aleluia. Podemos cantar essa música outra vez. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu vou. É o lugar do descanso. Sobre também és rei, descansarei, pois sei que és de. Minha alma está. Você pode dizer: minha alma está o quê? Segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre também és Deus, descansarei, pois sei que és. Você pode dizer isso? Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei. Eu sei, eu posso descansar. A ti toda honra, Senhor. A ti toda glória, a ti todo nosso louvor. Aquele que reina, vive para sempre. Aquele que é o nosso descanso todos os dias. Todos os dias. Guardamos sim todos os dias. Porque todos os dias são teus. Te pertencem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Dê um abraço em alguém e diga para essa pessoa: descanse no descanso do Pai.